registro de Mateus, capítulo 19. E hoje nós vamos tratar de um assunto, gente, que a nível da sociedade moderna é extremamente polêmica. Mas como a Bíblia trata de assuntos polêmicos, e Jesus também tratava, nós vamos aprender com Jesus aqui duas coisas assim muito importantes. E ao mesmo tempo muito desestruturada a nível de sociedade. A gente vai falar aqui sobre casamento e divórcio segundo Jesus. Porque Jesus também tratou desses assuntos. E é interessante que ele tratou desse assunto diante de um questionamento dos líderes religiosos da época dele, que eram os fariseus. Mateus capítulo 19, eu quero fazer uma exposição do verso de 1 a 12. E o assunto do texto é esse: casamento e divórcio segundo nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 19, acompanhe comigo a leitura da Escritura. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é permitido, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Até aqui. Vamos orar? Pai amado, eis a tua palavra, Senhor. Eis uma palavra, Pai, que para os conceitos de hoje é extremamente polêmico entrar nessas áreas. Mas a tua palavra nos ilumina, a tua palavra abre o nosso entendimento para saber qual é a tua vontade. Por isso, Senhor, nós nos submetemos à tua palavra e não aos nossos conceitos. Por isso, pedimos a Deus que nesse momento o teu Santo Espírito ilumine nossa mente para entender a revelação da tua palavra no que tange a esses dois pontos, ó Deus, casamento e divórcio. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e que o Senhor possa fazer se prostrar diante de Ti o nosso coração e a nossa mente, ó Deus. E fala conosco através da Tua santa palavra. Nós dependemos de Ti e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Mateus capítulo 18 até o capítulo 23 é o quarto grande discurso doutrinário de Jesus. Isso é, aqui Jesus está ensinando os seus apóstolos e consequentemente a igreja. De Mateus capítulo 18 a 23, Jesus está tratando o caráter e a autoridade da igreja.
Então aqui Jesus está dizendo o seguinte: vocês são meus apóstolos, vocês plantarão as futuras igrejas, e a minha igreja tem que andar assim. No entanto, Mateus 18 a 23, ele trata de regras e diretrizes para a igreja, gente, para a igreja. E aqui, Mateus 19, que pela graça de Deus a gente vai iniciar hoje, Jesus ele entra em 3 pontos muito importantes que como discípulos, como seguidores de Cristo, nós precisamos entender e praticar. Pois bem, do verso de 1 a 12, capítulo 19, nós veremos o casamento e o divórcio, segundo Jesus. Domingo que vem, se Deus quiser, verso 13 a 15, veremos Jesus e as crianças. A gente vai ver o quanto Jesus valorizava as crianças e como a igreja deve valorizá-las. E verso 16 a 30, Jesus e as riquezas. A gente vai ver até que ponto o dinheiro é importante na vida de um discípulo. Isso é, somos servidos pelo dinheiro ou somos servos do dinheiro? Aí eu vou fazer uma exposição daquele texto muito conhecido do jovem rico. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Eu gostaria muito que você deixasse a sua Bíblia aberta para você conferir cada versículo que vai ser exposto aqui em Mateus, capítulo 19, verso de 1 a 12. O verso 1 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Isso é, Jesus ele estava no território da Galileia, que é o norte de Israel. Lá ele contou a parábola do servo impiedoso. E agora ele está indo, gente, para a Judéia, no sul, onde fica Jerusalém. Esse território que Jesus se dirigiu provavelmente era a região leste do Rio Jordão, onde ficava a região da Bereia. Esse território era governado por Herodes o Grande, e incluía ambas as regiões, Judeia e Bereia. O ministério de Cristo na Bereia durou alguns meses. Dali, ele iniciaria sua jornada final a Jerusalém, pouco antes da semana da Páscoa. Então Herodes ele governava essas regiões, tanto a Judeia quanto a Bereia. Jesus ele foi para essa região da Bereia. O verso 2 diz assim: seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. O autor, que é Mateus, ele tem a intenção de mostrar o grande sentimento de humanidade de Jesus. Por essa altura, Jesus certamente sabia que seu fim estava muito perto e que essa viagem a Jerusalém seria sua última viagem. Apesar de saber disso, porém, não se preocupou com ele mesmo, mas deu prosseguimento ao seu ministério. Então ele estava passando, ele estava indo, gente, o pessoal ia aglomerando e ele ia curando aquelas pessoas. Marcos capítulo 10, que é o texto paralelo de Mateus capítulo 19, mostra-nos que Jesus deu prosseguimento ao seu ministério de ensino nesses territórios. Então, ele foi viajando, curando as pessoas e ao mesmo tempo ele foi lecionando, ele foi ensinando as grandes doutrinas do reino de Deus. Pois bem, ele chegando ali na região da Bereia, os fariseus foram procurados. Quem eram os fariseus? Eram os líderes religiosos daquela. Era um partido sócio-religioso na época de Jesus. Eles eram extremamente rigorosos, extremamente legalistas, e eles foram procurar Jesus não para aprender, mas para questioná-lo mais uma vez. E o verso 3 aí na sua Bíblia diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, olha a pergunta capciosa: é lícito, é permitido ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha que pergunta. E essa pergunta, gente, é extremamente relevante para os dias de hoje. Mas os fariseus se aproximaram não para aprender, mas para tentar acusá-lo. Os fariseus estavam constantemente testando Jesus ou mesmo se opondo a ele. Por exemplo, Mateus capítulo 12, Jesus foi questionado, capítulo 14, 15 e 16. Eles já tinham tentado pegar Jesus em contradição a respeito do sábado e dos sinais, mas haviam fracassado. Agora, eles tentam Jesus novamente acerca de um dos mais controversos assuntos, o divórcio. Então, desde aquela época, esse assunto te dava pano para manga. Bastante controverso. Os fariseus
buscaram arrastar Jesus para o debate de Deuteronômio capítulo 24. E depois eu apresento para vocês esse texto. Com o objetivo de colocá-lo contra Moisés e, consequentemente, contra Deus. Então, esse era o objetivo dos fariseus. Pegar o ensinamento de Moisés nas escrituras do Antigo Testamento e colocar Moisés, dependendo da resposta de Jesus, colocar Jesus contra Moisés. Pelo fato de Jesus ter entrado no domínio de Herodes, na região da Bereia, os fariseus esperavam que sua resposta tivesse a mesma linha de pensamento do profeta João Batista sobre o divórcio. Porque em Mateus 14:4, João Batista condenou o divórcio de Herodes, provocando a fúria de Herodes e assim colocando Jesus sobre o risco do perigoso inimigo. Então, sabe qual foi a estratégia maquiavélica dos fariseus? Dependendo da resposta de Jesus, eles iam colocar Jesus contra Moisés. Ele ia ter um problema muito grande na sociedade religiosa. Dependendo da resposta de Jesus, ele ia colocar Jesus contra Herodes. Porque Herodes mandou decapitar a cabeça de João Batista. É lógico, influenciado pela esposa dele, porque Herodes confrontou o pecado dele, o adultério dele. Então, estava armada a cilada. E eles perguntam isso a Jesus. Os fariseus tinham o propósito de colocar Jesus contra Moisés ou contra Herodes. Agora, gente, olha a resposta de Jesus. É linda a resposta de Jesus. Verso 4 e 6 na sua Bíblia diz assim: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus, ele está sendo extremamente bíblico. Sabe o que ele está fazendo com os fariseus? Olha, vocês não são líderes religiosos? Vem na Bíblia comigo, vem comigo. Vocês não leram? Vocês não leram lá no Pentateuco que o Criador, que Deus, ele ensina sobre casamento, que foi Deus que instituiu o casamento? Vocês não leram? Vocês são líderes religiosos, vocês são o pensamento intelectual da religião na nossa nação, e vocês estão me fazendo essa pergunta? Será que vocês não leram a Bíblia? Vocês não conhecem a Bíblia? Vocês não são doutores da lei? E Jesus chama ele, gente, para o debate, para a Bíblia. E Jesus recorre a Deus, chamando Deus de Criador, isso é, Jesus era criacionista. Ele chama Deus de Criador e dizendo assim, olha, o Criador que fez os céus e a terra, que fez tudo, ele criou o casamento. E Jesus responde para ele. A resposta de Jesus aos fariseus revela que antes de tratar de divórcio, devemos entender o que as Escrituras ensinam sobre casamento. Está aqui. Jesus está trazendo eles para o debate, dizendo assim, vamos entender o que é casamento? Não segundo a cultura dos egípcios, não segundo a cultura dos babilônicos, não segundo a cultura dos persas. Vamos para essas Sagradas Escrituras e vamos entender o que é casamento segundo Deus. É isso que Jesus está dizendo para eles. Quando Jesus foi questionado sobre a questão do divórcio, em vez de iniciar com Deuteronômio, ele voltou ao livro de Gênesis. Porque ali, em Gênesis capítulo 1, que fala sobre a criação de Deus, que Deus criou todas as coisas, que Deus criou a fauna, a flora, e criou o casamento. Os primeiros, nossos ancestrais, Adão e Eva. E é interessante que Jesus, quando ele recorre ao livro de Gênesis, ele não recorre com uma interpretação metafórica, mas literal, dizendo, Deus existe, ele criou todas as coisas e ele fez o homem e a mulher. E Deus estabeleceu o que é casamento. Agora, gente, olha que interessante o que é casamento segundo Jesus. O que é casamento segundo Deus nas Sagradas Escrituras? O que é casamento? Pensa aí na sua cabeça. Eu sei que existe tanta influência sobre isso, mas o que é casamento? Eu quero convidar você a entender, segundo Jesus, o que é casamento. Em primeiro lugar, olha só que Jesus fala. Ele fala assim, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Em primeiro lugar, o casamento é heterossexual. Heterossexual. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, porque está gravando.
sem nenhum tipo de sensacionalismo e sem nenhum tipo de discurso inflamado. Mas isso eu falo com muita misericórdia, mas também com muita sinceridade. O apóstolo Paulo fala em Efésios 4,15 que a gente tem que falar a verdade em amor. E a gente não pode anular as escrituras por causa da nossa cultura vigente. Jesus deixa bem claro que casamento é heterossexual e não homossexual. Quando a gente recorre às escrituras, por exemplo, falando sobre a homossexualidade em Gênesis capítulo 19, a cidade de Sodoma foi destruída por Deus também pela prática da homossexualidade. Está lá em Gênesis 19. Por exemplo, em Levítico capítulo 18, de 22 a 29, os cananeus foram eliminados da terra pela prática da homossexualidade. Em Levítico capítulo 18, verso 22, que foi escrito por Moisés, está escrito assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Então Jesus está defendendo o seguinte: em primeiro lugar, o casamento é heterossexual. Vocês não sabem, vocês não leram que Deus fez homem e mulher? O livro de Juízes, capítulo 19, verso 22, diz que a homossexualidade é vista nas Escrituras como um mal. O apóstolo Paulo, que plantou várias igrejas, principalmente no mundo grego-romano, ele afirma que a homossexualidade, segundo as palavras de Paulo, é uma imundícia e uma desonra. Está lá no livro de Romanos, capítulo 1, verso 24. Ele afirmou que a homossexualidade é uma paixão infame e uma relação contrária à natureza, Romanos 1, 26. Ele afirmou que a homossexualidade é uma torpeza e um erro, verso 27. Ele afirmou que a homossexualidade é uma disposição mental reprovável e uma coisa inconveniente, Romanos 1, 28. E ele afirmou que se não houver um abandono da prática homossexual, esse indivíduo não entrará no reino dos céus. 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 9 a 10. Então é isso, gente. Jesus está recorrendo às Escrituras e ele está mostrando, em primeiro lugar, para os fariseus que o casamento ele é heterossexual. Deus fez homem e mulher para se completarem. O comentarista, Dr. Risby, ele escreveu assim: casamentos homossexuais e outras variantes são frontalmente contrários à vontade de Deus. Não importa, segundo o Dr. Risby, não importa quantos psicólogos, ativistas sociais ou juristas e legisladores digam o contrário. Amados irmãos, a nossa cosmovisão, a maneira de ver o mundo é segundo as Escrituras. É lógico, falamos isso com muita misericórdia, mas com muita sinceridade, mas o casamento, segundo Deus, é heterossexual. Em segundo lugar, o casamento é monogâmico, porque Jesus ele fala assim, que Deus desde o princípio fez o homem e mulher, verso 4, portanto, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Somático corpo, isso é, o casamento é monogâmico. A monogamia é o padrão de Deus para o casamento. Deus não criou, olha só, Deus não criou duas mulheres para um homem, nem dois homens para uma mulher. Tanto a poligenia, um homem com várias mulheres, quanto a poliandria, uma mulher com vários homens, estão fora do padrão de Deus. O casamento é monogâmico, uma pessoa. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, e gente, a cidade de Corinto tinha vários problemas nessa ordem do casamento, e ele está orientando a igreja de Corinto, os cristãos ali, e ele diz assim, 1 Coríntios 7,2, cada um, singular, tem a sua própria esposa, e cada uma, singular, o seu próprio marido. Diante do problema de Corinto, Paulo estava advogando, olha, cada um tem o seu cônjuge. Falando sobre a qualificação dos pastores, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, Paulo está escrevendo sobre as qualificações dos pastores, ele diz assim, é necessário, portanto, que o bispo, isso é, o pastor, seja esposo de uma só mulher. Até os líderes
tinha que ter essa característica, marido de uma só mulher, não é marido de mulheres, de várias mulheres. Agora olha só, todas as pessoas que praticaram a poligamia no Antigo Testamento sofreram amargamente por este costume. Salomão é um grande exemplo disso. 1 Reis, capítulo 11, verso 4. Salomão se corrompeu por causa do número de casamentos. Gente, isso é verdade. Nas Escrituras, quando você vê reis, líderes, que casaram com várias mulheres, a maioria deles, se não me engano, se deram mal. A maioria deles. Porque, vamos falar a verdade? A gente não tem nem competência de cuidar de uma. Vai cuidar de várias. Sim, olha, ser marido é pela graça de Deus. Uma já é difícil para nós, não estou colocando a culpa nelas, já é difícil para nós, imagine várias. É derrota, é nocaute. Foi o que aconteceu. Porque Deus sempre defendeu a relação monogâmica. Sempre defendeu. A poligamia é fruto do coração insaciável do homem. E por isso que muitos deles sofreram e sofrem até hoje por esse costume. Terceiro lugar, o casamento é monossomático. Porque Jesus diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Marido e mulher eram dois antes do casamento, mas agora são um. Não obstante, continuam sendo duas pessoas distintas. Entretanto, uma só carne. A união conjugal é a mais íntima e profunda de todo o relacionamento humano. Por isso que é uma só carne. Duas pessoas de culturas diferentes, duas pessoas de educação diferentes, duas pessoas distintas, mas que agora se tornaram uma só carne. A união entre marido e esposa é mais estreita do que a relação entre pais e filhos. Por exemplo, o reformador João Calvino dizia que o vínculo do casamento é mais sagrado do que o vínculo que prende os filhos a seus pais. A esposa é mais preferida do que o pai e a mãe. O marido deve ser mais intimamente unido à esposa do que os seus próprios filhos. Gente, tem que ser assim. Principalmente quando vem a síndrome do ninho vazio. Porque nós criamos nossos filhos, nós educamos nossos filhos, nós treinamos nossos filhos, mas um dia eles criarão asas, irão embora. Quem vai ficar? Marido e esposa. Marido e esposa. E precisam desfrutar desse relacionamento que é mais profundo do que o relacionamento com os filhos. Em quarto lugar, o casamento é indissolúvel. Jesus diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus está recorrendo ao seguinte: olha, isso é sério. Você fez uma aliança com essa mulher. Você fez uma aliança com esse homem. Nós precisamos ter palavra. E aquilo que Deus juntou pela sua soberania, aquilo que Deus autenticou, o homem não tem toda a permissão de dissolver esse relacionamento. Então, casamento segundo Jesus, gente, casamento segundo as Escrituras, é isso. O casamento é heterossexual, monogâmico, monossomático e indissolúvel. Esse é o casamento segundo as Escrituras que Jesus quer que a gente venha entender, já que nós somos os seus seguidores. Aí no verso 7, os fariseus não contentes, porque Jesus chamou eles para a briga no campo deles, e aí eles não contentes, verso 7, eles fazem uma outra pergunta capciosa. Diz lá, verso 7, replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Aí eles recorreram a Moisés, a uma lei civil que tinha no antigo Israel. Os fariseus estavam usando aqui uma interpretação errada de Deuteronômio capítulo 4, verso de 1 a 4. Eu vou ler para você. Olha só que Moisés escreveu. Isso aqui era uma lei civil que era regida na sociedade judaica antes de Cristo. Diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar algo indecente, dará certidão de divórcio à mulher
e a mandará embora. Por exemplo, aqui deve ser o seguinte: se alguém casou com uma mulher e no dia da lua de mel ele viu algo indecente, isso é, ele viu que a noiva não era virgem, aí vai abrindo precedente para o divórcio. Verso 2: se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dará por herança. O que Deus quer dizer aqui por boca e pela pena de Moisés? É o seguinte: olha, vocês não podem reproduzir os mesmos pecados do Egito. Eu estou preparando uma terra para vocês é uma nação em formação, então cuide do relacionamento de vocês. O que Deus está ensinando aqui para Moisés, e Moisés consequentemente para Israel, dizendo o seguinte: olha, peça para os jovens, aqueles que vão se casar, para se guardarem. Para que algo indecente não seja descoberto no dia da lua de mel. Porque senão haverá precedente ao divórcio. O grande problema sobre este tema é que na época de Jesus havia um grande debate, olha só, havia um grande debate sobre o divórcio influenciado por duas escolas de interpretação. Então, na época de Jesus, havia um grande debate diante de duas escolas de interpretação. Tinha a escola de Shammai. Shammai foi um grande rabi, um grande intérprete das escrituras naquela época. Os chamaitas interpretavam a lei de maneira rígida e só permitiam que um homem se divorciasse de sua mulher se ela fosse culpada de imoralidade sexual. Mas daí tinha uma outra escola, a escola de Hillel. Os seguidores de Hillel assumiram uma abordagem amplamente pragmática e permitiam que um homem se divorciasse de sua mulher indiscriminadamente. Isso é, por qualquer coisa. Por exemplo, diz alguns estudiosos que a escola de Hillel, e alguns que levaram muito a sério essa linha liberal, dizia assim, que se você não gostar da sua mulher porque ela cozinha mal, você poderia separar dela. Já pensou se essa moda pega? Se você não gostar da maneira como a sua esposa costura, segundo essa escola de interpretação, equivocada, lógico, você poderia separar dela. E há outros mais radicais, alguns seguidores de Hillel, que eram mais radicais ainda, diziam assim: olha, se você não se agradar mais com o corpo da sua mulher, você pode pedir divórcio e casar com outra. Olha que absurdo. Então, gente, existia essas duas escolas de interpretação. Sabe o que os fariseus estavam dizendo assim para Jesus? E aí, Jesus, você é partidário de qual interpretação? De Shammai ou de Hillel? Qual é a filosofia partidária que você adota para esse tema tão polêmico chamado divórcio? No entanto, a pergunta dos fariseus, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar, revela o uso equivocado que os fariseus faziam de Deuteronômio 24 nos dias de Jesus. Por exemplo, o comentarista William Hendrickson, ele destaca que os fariseus estão mais interessados na concessão de Deuteronômio 24, na permissão, do que na instituição do casamento em Gênesis. Aí Jesus responde no verso 8 o porquê essa concessão, essa permissão foi colocada em Israel. Aí Jesus, ele vai na raiz do problema. Verso 8, responde Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o começo. Sabe o que Jesus está dizendo? Você sabe por que teve essa concessão? Você sabe por que teve essa permissão lá no antigo Israel? Por causa da dureza do coração de vocês. Aí lembra da parábola do credor incompassivo? O servo que foi perdoado pelo rei, mas depois ele não perdoou o seu conservo com uma dívida menor. Jesus quer ensinar, ele ensinou na parábola o seguinte, que a falta de perdão vem da dureza de coração. Jesus está dizendo, olha, se vocês perdoassem essa moça e não penalizassem essa moça, se vocês liberassem o perdão de vocês, o problema já estava resolvido.
não haveria divórcio. Se ao ver a sua noiva e você perceber que ela não é virgem, você não, eu não vou penalizá-la porque eu te amo, eu te perdoo da mesma maneira. Eu te amo, quero viver com você. Se vocês tivessem perdoado aquelas mulheres, vocês seriam mais abençoados e não haveria divórcio. Mas por causa da dureza do coração de vocês, é que essa permissão foi concedida, mas Jesus fala assim, mas não foi assim desde o princípio. Aqui Jesus deixa claro que essa permissão foi concedida por causa da dureza do coração, pela indisposição de perdoar, pela falta de compaixão. Jesus deixa bem claro que isso foi uma permissão e não um mandamento, e não uma ordenança. Jesus advoga que o divórcio não é compulsório, gente, isso é, não é obrigado. Mas deixa claro que o casamento foi instituído por Deus, mas o divórcio não. O casamento foi ordenado por Deus, mas o divórcio não. O casamento agrada a Deus, mas o divórcio não. Ao contrário, como diz a Escritura, no livro de Malaquias, capítulo 2, verso 16, diz que Deus odeia o divórcio. Você já pensou Deus odiar alguma coisa? Sim, Ele odeia o divórcio. Porque não foi Ele que inventou o divórcio. O divórcio é uma instituição humana. O casamento é uma instituição divina. Deus permite o divórcio, mas jamais o ordena. O divórcio jamais foi o ideal de Deus para a família. Por isso Jesus disse, entretanto, não foi assim desde o princípio. Entretanto, esse não é o plano original de Deus. O divórcio existe por causa da dureza do coração das pessoas. Por isso que ela existe. Mas não fui eu que a criei. Aí verso 9, gente, Jesus, ele fala algo contundente. Aí no verso 9 ele diz assim, eu porém vos digo, aí ele traz a responsabilidade para ele, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Agora presta atenção com essa expressão que Jesus usa. Eu, porém, vos digo. Essa expressão tem dois significados. Ele está dizendo o seguinte, a interpretação correta da lei é essa. Então presta atenção. A interpretação correta da lei é essa. Vocês não entenderam a lei de Moisés. Agora eu estou dando para vocês a interpretação correta. Mas essa expressão, ela pode ser entendida assim. Preste atenção ao meu decreto divino. O que eu vou falar aqui para vocês é regra divina. O que eu vou dizer aqui para vocês é algo absoluto sobre casamento. E Jesus fala sobre relações sexuais ilícitas, gente. Algumas traduções tá imoralidade sexual. Esse é um termo que abrange todo tipo de pecados sexuais. Essa palavra no grego é porneia, da onde vem a palavra pornografia. A palavra porneia, gente, no grego, ela abrange todos os pecados na área sexual, tanto o adultério, infidelidade conjugal, tanto a fornicação, sexo entre jovens antes do casamento, e várias outras modalidades que possam existir. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, só há permissão para o divórcio se tiver porneia, infidelidade conjugal, adultério, quebra de aliança. Dando aqui, tanto aqui quanto em Mateus 5,32, Jesus já tinha falado sobre isso, ele inclui uma cláusula de exceção, permitindo claramente que a parte inocente nesse tipo de divórcio se case novamente, sem incorrer no estigma de alguém que comete adultério. Aqui Jesus deixa bem claro. Tudo bem? Vocês querem permissão do divórcio? Eu quero dizer para vocês que só há uma permissão de divórcio, se houver infidelidade. Se houver infidelidade conjugal, porneia, adultério, aí essa pessoa está livre desse casamento tenebroso. O apóstolo Paulo, influenciado por Cristo e autorizado por Cristo e inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve aos Coríntios, de novo, gente, ele escreve aos Coríntios sobre o problema do divórcio. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 12, havia um outro problema na igreja de Corinto. O problema é o seguinte, e se tiver um casal, um é cristão e outro não é cristão, o cristão tem permissão de separar daquele que não é cristão? Aí Paulo, ele escreve assim, se um irmão
tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Aí no verso 15 ele diz assim: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que além de ter permissão para separar por causa de porneia, de adultério, se o cônjuge resolver abandonar o lar, não querer viver mais a vida no lar, a vida de casa, e abandonar, a pessoa está livre. A pessoa está livre dessa pessoa. Se houver um abandono completo, e a pessoa fala: olha, eu não quero mais viver com você, eu não quero tentar mais nada com você, eu vou embora, tchau. A pessoa que foi abandonado ou abandonada está livre. Aqui é mais uma permissão para o divórcio. Infidelidade conjugal e completo abandono do lar. Agora, gente, existe um debate aqui, e é muito bom a gente refletir. Abandono aqui também configura agressão física. Tá ok? Abandono aqui também configura agressão física. Aquelas mulheres que apanham há anos dos seus maridos. Apanham há anos. E aí ela denuncia para a polícia, não resolve. Chama o psicólogo, não resolve. Segundo essa palavra, abandono também configura agressão física. Também. Primeiro que esse indivíduo tem que ser denunciado na polícia. E segundo, que essa pessoa precisa de ajuda. Agora, se nada resolver, gente, seja o homem, talvez tenha homem que apanhe, né? Ou a maioria acontece mais com as mulheres. Estão livres. Porque essa palavra nos faz entender que esse marido abandonou o seu papel principal de marido, que é provedor, que é cuidador. Existe um debate sobre isso, mas o abandono configura isso também. Isso também. Então é isso que Jesus deixa bem claro, gente. O que Jesus está dizendo aqui? O divórcio não é para qualquer coisa. O divórcio não pode ser feito por qualquer coisa. E aí no verso 10, os discípulos ficam espantados. Disseram-lhe os discípulos, verso 10, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar então. Os discípulos entenderam corretamente a natureza da união do casamento e que Jesus estava estabelecendo um padrão bastante alto, permitindo o divórcio apenas nas circunstâncias extremas. Eu concordo com o comentarista, o Dr. A.T. Robertson, quando ele escreve: a doutrina de Cristo sobre o casamento não só o separava diametralmente das opiniões farisaicas de todas as nuances de significado, mas era demasiadamente elevada até para os 12 apóstolos. Jesus está falando, é isso mesmo. Sabe por que Jesus está falando isso, gente? Sabe por que ele está ratificando isso? Ele está dizendo o seguinte: não podemos banalizar o casamento. O casamento é uma instituição divina que não pode ser banalizado e nem descartado. Aí no verso 11, Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Aqui Jesus está respondendo à exclamação dos discípulos: não convém casar. Se é para ser assim, não convém casar. Mas nem todos estão aptos para viver sozinho, a não ser para aqueles a quem é dado. Aqui Jesus está falando, gente, do dom de celibato. Tudo bem, não quer casar por essas questões, mas só quem é apto para ficar sozinho é que vai conseguir viver sozinho. Aí no verso 12 ele diz assim: porque há eunucos de nascença, eu já te explico, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Aqui Jesus explicou que há 3 tipos de eunucos, gente. Eunucos eram as pessoas que não se casavam,
né? Por exemplo, primeiro, alguns homens são eunucos porque nasceram sem a capacidade de relacionamento sexual e de reprodução. Esses são alguns eunucos. Sem essa capacidade de relacionamento, gente. E quando eu falo de sem capacidade, não estou falando de homossexualidade. Não tem desejo. Não tem desejo. E Jesus está dizendo, olha, há alguns indivíduos, é raridade, mas há eunucos que são assim. Eunucos também eram oficiais dos reis, gente, que trabalhavam para os reis naquela época. O segundo grupo, outros são eunucos porque foram castrados pelos homens. O comentarista Dr. Robert Mounce, ele relata que os reis orientais sujeitavam os atendentes de seus haréns a uma cirurgia para fazê-los eunucos. Então, alguns reis no Oriente Médio naquela época faziam uma cirurgia para que esses eunucos trabalhassem com as mulheres do rei, com as esposas e com as concubinas. E para não ter nenhum ato vertiginoso, ele era castrado. Então era feito eunuco por causa dos homens. E há uma terceira classificação, aqueles que haviam feito a si mesmos eunucos por amor ao reino de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo tomou essa decisão e ele escreve em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 32, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Jesus está dizendo que há pessoas que querem viver sozinhas para se dedicarem exclusivamente, integralmente a Deus. A Deus. E por isso, acham melhor não casar-se e assim viverem sozinhos. O apóstolo Paulo também escreveu no verso 7 de 1 Coríntios, ele diz assim, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, isso é, sozinho. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e o outro de outro modo. Então Paulo está dizendo, se você consegue ficar sozinho, como eu estou sozinho, fique sozinho, se dedique a Deus. Mas se você não consegue ficar sozinho, que se case. Na mesma carta, Paulo dá uma solene advertência para aqueles que estão sendo tentados a não ter uma vida de santidade. Ele escreveu no verso 8 e 9, olha só o que ele diz, olha só, falando para a igreja, digo porém aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, sozinho, solteirão, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Olha o que Paulo está dizendo. Tem uma tradução que diz assim, é melhor casar-se do que abrasar-se. Isso é, se vocês querem ficar sozinhos como eu, seria até melhor, para se dedicar mais ainda a Deus. Mas, se não consegue controlar o desejo, casem-se. Casem-se. Mas o que Jesus não está afirmando aqui, gente, presta atenção, que o celibato não é obrigatório, tá ok? O celibato não é compulsório, não é obrigatório, principalmente entre os líderes. Porque 1 Timóteo capítulo 3, falando dos líderes religiosos, Paulo deixa bem claro que o pastor tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser um homem casado, para ter autoridade para falar sobre casamento. Segundo, que o celibato não é superior ao casamento. Tá? O celibato não é superior ao casamento. Alguns que conseguem ficar sozinhos, outros passaram a vida inteira sozinhos. E há momentos que é necessário ficar sozinho. Por exemplo, gente, é lógico que isso acontece mais com as mulheres, mas precisam de missionários homens para entrar na Coreia do Norte. Não dá, gente. Primeiro que é difícil entrar lá para pregar o evangelho. E segundo, que é um risco muito grande levar a família. A esposa pode ser presa e violentada. Filhos podem ser confiscados. É muito difícil. Em países comunistas e países muçulmanos em que não há liberdade religiosa, ter uma família nesse contexto é muito perigoso. E muitas vezes é necessário ser sozinho. Ser um missionário, técnico de futebol, um missionário médico, um enfermeiro, e estar sozinho nesses campos, pregando o evangelho e servindo a sociedade. Então há momentos que esses precisam ser eunucos. Amém? Amém. Fez sentido? Esse é o casamento e divórcio segundo Jesus. Bom, eu fiz a exposição do texto, eu quero fazer uma aplicação para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. Eu separei aqui 4 lições, gente, 4 lições para a nossa vida.
e para a nossa espiritualidade. Primeiro, uma palavra de encorajamento aos casados. Uma palavra de encorajamento. A gente viu aqui que foi Deus que instituiu o casamento. Foi Deus que criou isso. Isso não é fruto da civilização. Isso não é fruto do pensamento sociológico das pessoas. Isso é instituição divina, criado por Deus. E uma palavra de encorajamento aos casados é o seguinte: lute pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. Lute. Lembre-se que você casou com uma pessoa diferente. Lembre-se que você casou com uma pessoa que não é igual a você. O casamento é um ajustamento que a gente vai cedendo. Homem e mulher vai cedendo. O casamento é um investimento que a cada dia a gente vai investindo para uma ótima melhoria. Mas lute pelo seu casamento. Não desista do seu casamento. Não desista. Independente do problema que você enfrenta no seu casamento, lute pelo seu casamento. Lute. Casamento é uma instituição divina que Deus criou para dar certo. Se está dando errado, o problema é nosso. Nós somos o problema. Nós somos o problema e causamos o problema. Peça ajuda. Não se isole, peça ajuda. Gente, esse é o papel da igreja. Um servindo aos outros, um aconselhando aos outros, um levando os fardos dos outros. Peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda pastoral, peça ajuda para um psicólogo, peça ajuda para um psiquiatra, peça ajuda, mas lute pelo seu casamento. Lute. Agora, pelo amor de Deus, peça ajuda para um profissional que tem uma cosmovisão cristã, né? Para não dizer, você não aguenta mais o casamento, larga dele. Como alguns psicólogos dizem, né? Larga! Você tem que estar bem emocionalmente, você só vai estar bem se largar dele. Não, lute pelo seu casamento. Gente, a igreja é um barco remando contra um tsunami. Nós dizemos e declaramos, vale a pena lutar pelo seu casamento. O mundo está dizendo não, larga. Nós dizemos sim, há esperança. Lute pelo seu casamento. Lute. Perdoe o seu cônjuge. Perdoe. Perdoe. Casados só conseguirão ficar casados e felizes se houver perdão. Caso contrário, vai ser um fardo pro resto da vida. Perdoe. Perdoe o seu cônjuge. Perdoe. Lembre-se do conceito de casamento segundo Jesus. Lembre-se, foi Deus que criou isso para dar certo. O casamento é heterossexual, é monogâmico, monossomático e indissolúvel. O casamento não foi feito para terminar. Depende de nós. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para completar esse conceito escriturístico e cristão sobre o casamento, o apóstolo Paulo também ensina em Romanos 3:1, ele diz assim, falando sobre as autoridades constituídas e nós como cristãos, ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, tem um certo respeito às autoridades. Se eles não governarem bem, eles vão prestar conta a Deus um dia. Mas tenha um certo respeito às autoridades constituídas. Por que Paulo falou isso? Porque isso aqui também, gente, ele é aplicado para o casamento na sociedade civil. Casamento segundo Deus é um casamento heterossexual, monogâmico, monossomático, indissolúvel e autenticado pela sociedade civil. Como o juiz do cartório, ele também é uma autoridade constituída e ele está ali por permissão de Deus. O casamento segundo Deus também precisa ser autenticado diante da sociedade, diante de um governo. Esse é o entendimento cristão sobre casamento. Entretanto, gente, amaziamento não é casamento. A gente precisa entender isso. Amaziamento não é casamento. Amaziamento são dois jovens que resolveram morar juntos, juntar os panos e as panelas. Porque casamento segundo Deus tem que ter a autenticação da sociedade
civil. Bom, essa é a palavra de encorajamento aos casados. Não desista. Rema o barco e Deus estará contigo. Amém? Segunda lição, uma palavra de alerta aos jovens. Aos jovens, gente que está pensando em casar, ou gente que não vê a hora de casar. Cuidado! Sexo antes do casamento é pecado. Isso não é invenção da igreja. Está nas escrituras. O sexo Deus criou para ser desfrutado da melhor maneira possível dentro do campo do matrimônio. Dentro do campo do matrimônio. E o apóstolo Paulo, gente, ensinando uma outra igreja que estava sendo bombardeada de tanta sensualidade, por tanta coisa na sociedade grega, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 3 a 5, ele escreve assim para aqueles crentes: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da porneia, isso é, da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Os pagãos têm essa filosofia de vida, porque eles não conhecem a Deus. Mas vocês que conhecem a Deus, vocês que tomaram a decisão de seguir a Cristo, a regra divina é isso aqui: guardem-se. Honre o seu corpo, viva em santidade e honra, dominando suas paixões e desejos sexuais. Daqueles que não conseguem se controlar, casem-se. Sejam sábios na escolha do seu futuro cônjuge. Gente, está aqui. Seja sábio na escolha do futuro cônjuge. Seja sábio. Gente, namoro e noivado, namoro, conhecimento, noivado, preparação, casamento, consumação, não dá para queimar etapa. Você, quem é jovem, precisa conhecer. Mas pastor, é impossível conhecer, concordo com você. Mas já no namoro você já vê sinais vitais. Como é a pessoa e o que pode acontecer lá dentro do casamento. E eu sempre oriento os jovens: olha, toma cuidado, não toma decisão precipitada. Não toma decisão baseada nos seus desejos. Consulta a Deus, avalia toda a questão. Porque depois que entrou no casamento, o que era conto de Cinderela vira conto de bruxa. É sofrimento. Tome cuidado com a decisão que você vai tomar. Lembre-se de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Salomão que sofreu, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais irá dizer: não tenho contentamento. Por que não tenho contentamento? Porque tomou só decisão errada na vida. Principalmente no casamento. Porque casamento sem orientação de Deus, gente, vira uma prisão. Vira uma penitenciária emocional terrível, porque não avaliou antes, não prestou atenção nos sinais vitais de o caráter de uma pessoa. Entretanto, tenham muito cuidado, jovens, tenham muito cuidado, muito cuidado. E lembre-se que, falando aos jovens, há uma regra, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios de novo, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, ele fala sobre o jugo desigual. O que Paulo defende ali? É lógico que tem uma abrangência bem maior, mas estritamente Paulo está dizendo o seguinte: olha, cristão namora com cristão. Luz namora com luz. Se não é muito difícil andar juntos. Haverá acordo? Não, não haverá. Aos solteiros, dediquem-se a Deus integralmente. Quem é solteiro e não é casado, sabe, dediquem-se a Deus. Gente, eu lembro quando eu não era casado, e eu agradeço pelo meu casamento, mas eu lembro, gente, quando eu era casado, eu trabalhava durante o dia, estudava de noite, final de semana se dedicava na igreja, e, gente, era um prazer. Era um prazer, eu tinha mais tempo para sair na rua, para pregar o evangelho de porta em porta, abordar as pessoas. Gente, era uma maravilha, sabe, ser solteiro e se dedicar a Deus. Uma maravilha, gente. E é lógico, quando a gente casa, aí a gente fica mais restrito, porque a Bíblia fala que a gente tem que cuidar da esposa, porque a Bíblia fala que não adianta nada cuidar das coisas de Deus e desprezar a família.
Paulo fala em 1 Timóteo 5,8 que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. É pior. Então a gente precisa cuidar muito bem do casamento, cuidar dos filhos, se dedicar à obra de Deus. Mas quando a pessoa é solteiro, além de trabalhar, estudar, que precisa se dedicar à obra de Deus. A obra de Deus. Nós precisamos de jovens apaixonados por Deus, gente. Apaixonados. Eu lembro na escola, gente, no ensino médio, eu trabalhava de dia, estudava de noite, na hora da merenda, do recreio, a gente pedimos permissão para usar uma classe, a gente fez uma reunião de oração, e Deus foi acrescentando alunos, professores, a gente pregando o evangelho, falando da veracidade da fé cristã, sabe? Ninguém segura um jovem cheio do Espírito Santo, gente, ninguém segura, que se dedica a Deus. Terceira lição, e presta atenção, isso aqui é muito importante, uma palavra de esperança aos divorciados. Isso aqui, gente, que nós pregamos, muitos não sabem. Não sabem. Mas a palavra de esperança que eu dou para um divorciado é o seguinte: arrependa-se dos seus pecados. O divórcio é um pecado como os outros pecados que estão na Bíblia. E a palavra de esperança que eu dou aos divorciados é o seguinte: arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você errou. Mas pastor, eu já divorciei. Sim, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se por ter tomado a decisão errada por motivações erradas, por ter casado e por não ter permanecido. Arrependa-se por não ter lutado o suficiente. Mas pastor, eu já divorciei. Arrependa-se. Porque o divórcio é um pecado como outros que estão nas Santas Escrituras. Arrependa-se tanto o ofensor, aquele que promoveu a ruptura, e arrependa-se aquele que se divorciou por qualquer coisa. Que não foi por infidelidade conjugal, não foi por abandono e arranjou um outro motivo para se separar. A palavra de esperança que eu dou a esses é o seguinte: arrependa-se, reconheça que está errado. Reconheça diante de Deus e diante das Santas Escrituras, não se justifique, não se arme, reconheça diante de Deus que errou, que quebrou o princípio de Deus, e todos aqueles que quebram o princípio de Deus tornam-se culpados. Mas a palavra de esperança é: arrependam-se. O que é arrependimento? Mudança de pensamento. Não, eu reconheço que eu errei. Mudança de sentimento. Eu não vou ficar mais me defendendo. E mudança de comportamento. Eu não quero viver mais isso na minha vida. Isso é arrependimento. Mudança de mente. Metanoia. Mudança de mente. A pessoa que se arrepende não fica se justificando. Não fica procurando bons argumentos para se defender. Ela reconhece: não, eu errei. Casei por motivações erradas. Fiz a pessoa sofrer. Não lutei o suficiente e me divorciei por qualquer coisa. Eu errei. Para satisfazer os meus desejos egoístas. Não pensei. Arrependa-se. Agora, sabe por que eu falo isso, gente? Uma palavra de esperança aos divorciados. Porque eu creio que aquele que se arrepende, a graça de Deus está acima de qualquer pecado. E quando eu digo isso, não estou invalidando aquilo que Jesus ensinou, mas eu estou aqui exaltando a graça dele para aqueles que são alcançados por essa graça e diz assim: eu não quero mais tomar essa atitude. Eu quero valorizar aquilo que Jesus tem me ensinado. E eu quero viver assim. A graça de Deus, gente, está acima de qualquer pecado, inclusive na vida de um divorciado. Aí eu lembro, gente, de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 18, falando da graça de Deus. Deus, usando a boca do profeta, ele diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, elas se tornarão brancas como a lã. Está falando do perdão de Deus. O livro do profeta Miqueias, capítulo 7, verso 19, Deus falando através da boca do profeta diz assim: de novo terás compaixão de nós,
pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Hebreus capítulo 8, verso 12, fazendo uma referência do profeta Jeremias, diz assim: porque eu lhes perdoarei, Deus falando, porque eu lhes perdoarei a maldade, o divórcio é uma maldade. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Você está perdoado para viver uma vida diferente. O Salmo 103, verso 11 e 12, o salmista, gente, escrevendo, inspirado por Deus, ele diz assim: pois como os céus se elevam acima na terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. O divórcio é uma transgressão, mas Deus pode perdoar aquele que tem um coração arrependido. 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos nossos pecados, Senhor, eu errei, eu sou um pecador e eu me divorciei. Ó Deus, hoje eu tenho esse entendimento, me perdoa, me perdoa. O Salmo 51, 17, gente, que foi escrito por um rei que adulterou, que pecou contra Deus. E no Salmo 51, 17, ele quebrantado, com o coração quebrado, ele diz assim, que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza um coração quebrado por causa do pecado. E Provérbios 28, 13, escrito por Salomão, ele diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Há esperança. Há esperança para aquele que se divorciou diante de Deus com o coração quebrado, dizendo: Senhor, me perdoa, eu sou culpado, eu errei, eu conto com a tua graça. Mais uma vez eu cito a frase do pastor Tim Keller, gente. Eu falei domingo passado, repito agora. Ele falando sobre o amor de Deus e a graça de Deus, ele escreveu assim: o Deus de amor e perdão pode perdoar e restaurar qualquer e todo tipo de pecado, não importa quem nós somos e também o que fizemos. Quando nós somos impactados pelo Evangelho, quando nós somos alcançados pela graça, nós enxergamos quem nós somos, pecadores, culpados. E quando chegamos a essa consciência, nós somos perdoados por Deus para uma nova vida. É como se Jesus dissesse para nós: vá e não peques mais. Essa é uma esperança para os divorciados que têm um coração quebrantado. Quarta e última lição: uma palavra de consolo aos abandonados, aqueles que foram ofendidos, aqueles que foram traídos. Uma palavra de consolo, porque, gente, quantas pessoas têm sido abandonadas por maridos inconsequentes, esposas? Quantas pessoas foram abandonadas? Quantas alianças foram quebradas? A palavra de consolo que eu dou a esses é o seguinte: busque a Deus. Só Ele tem a cura para suas feridas. Só Ele. Só Deus pode curar um coração abandonado, desprezado. Isaías 41:10 diz assim: não temas, Deus falando, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Não tenha medo, eu estou com você. A pessoa te abandonou, mas eu estou com você. E Isaías 49:15, Deus fala através da boca do profeta. Olha só que interessante. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Sim, eu já vi. Já vi crianças, vi na reportagem, tá, gente? Você não denunciava. Crianças que foram jogadas no rio Tietê. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? E Deus responde: mas ainda que ela se esquecesse,
eu não me esquecerei de ti. Deus nunca se esqueceu de você. As pessoas falíveis podem ter te abandonado, esquecido de você, mas Deus nunca. Ele nunca se esqueceu de você. Ele está com você. Ele vai curar suas feridas, restaurar sua vida para a glória dele. Para a glória dele. Amém, gente? Essas são as lições que eu tiro desse texto sagrado. Gente, isso é casamento, segundo Jesus. No entanto, essa é a palavra de encorajamento aos casados. Lutem. Peçam ajuda. Perdoe o seu cônjuge. E lembre-se o que é casamento, segundo o conceito de Deus. Uma palavra de alerta aos jovens. Guardem-se. Avaliem tudo antes de casar. E sirvam ao Senhor. Uma palavra de esperança aos divorciados. Arrependam-se. Há esperança para aqueles que buscam a Deus com o coração quebrado. Para terem uma vida segundo os estatutos de Deus. E quarto, uma palavra de consolo aos abandonados. Busque a Deus. Busque a Deus. E Deus vai curá-lo. Amém, meus amados? Eu quero orar para aqueles que são casados. Eu não vou chamar aqui na frente para não aglomerar, mas aqueles que são casados, por gentileza, se coloquem em pé. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Se coloquem em pé, eu quero... Casamento, gente, instituição divina. Deus a criou. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Não são minhas ideias, não é a minha filosofia, mas é a tua palavra, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a colocá-la em prática. Ó Pai amado, abençoe a cada casamento representado aqui, Deus. Que a tua graça, que o teu amor esteja sobre cada um de nós, ó Deus. Abençoe os casados que estão aqui, Pai. Fortalece cada casamento na rocha que é Cristo Jesus. E abençoe a vida de cada um aqui, Pai. Abençoe os jovens, aqueles que estão se preparando para essa finalidade. Ó Deus, dai sabedoria a eles, para que não venham a sofrer, ó Deus. Ó Deus, dai-nos sabedoria, Pai, e abençoa o nosso casamento. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos maridos segundo o teu coração. E ajude, Pai, as mulheres a serem esposas segundo o teu coração. Nós entregamos o nosso casamento em tuas mãos. Nós oramos agradecidos, ó Deus. Livra-nos do divórcio, ó Deus. Livra-nos da falta de perdão. Nós oramos e consagramos a Ti o nosso casamento. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.